Então, até aqui, o Bolsonaro já está 7 pontos na frente do sapo barbudo. O Lula, segundo o Twitter do Renato Lima, no dia 8/9, acha que o Lula acabou de perder a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque quando ele foi fazer um comentário ontem, e o Lula, quanto mais fala, mais ele se suja, né? Porque ele é um sujo, ele se suja cada vez mais, né? Ele falou sobre o 7 de setembro, né? Falou sobre o 7 de setembro. E ele disse que o 7 de setembro, na verdade, pareceu uma festa da Ku Klux Klan, ou da Cuscuz, né? Do Cuscuz. Que lá não tinha negro, não tinha pardo, não tinha trabalhador, não tinha pobre, era só rico e branco. Né? O Ed Raposo, veja se a história que eu te contei do galinheiro, escuta esse aqui. O Ed Raposo no Twitter, eu acho muito legal. O Ed Raposo é um cara inteligente, tem uma percepção aguçada, eu gosto dele. Ele disse assim: o sistema aceitou que nas urnas não tem a menor chance de vencer. Olha o que eu falei para você. E partiu pro tudo ou nada no tapetão. Preparem-se, disse o Ed Raposo. Preparem-se. Depois eu vou ler o discurso do Lula inteiro para você mais para frente, tá? Depois eu vou ler para você. Não tem a menor chance de vencer e partiu pro tudo ou nada no tapetão. Preparem-se para fortes emoções, está dizendo o Ed Raposo, no decorrer das próximas semanas. A única esperança deles é impugnar a chapa Bolsonaro-Braga Neto. Ed Raposo, Twitter, essa aqui é linda. Escuta essa aqui. Há rumores em Brasília. Escute esse aqui. Há rumores em Brasília de que Pachecão, está desesperado depois do 7 de setembro. Você já ouviu essa história aí? Eu ouvi essa história já. Já ouvi essa história aí. Eu vou te contar que o Ed Raposo está contando, porque aí eu tenho fonte e eu não vou ter problema, né? Mas eu já ouvi essa história. Rumores de que o Pacheco está desesperado depois do 7 de setembro. Porque a reeleição do Bolsonaro significa que ele perde a presidência do Senado na próxima. Porque ele entrou nas costas do Alcolumbre, o Pacheco, com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou porque ele mentiu, enganou, e o Bolsonaro achou que ele seria um bom presidente. E o cara entrou, enroeu e fez tudo o que fez, ou seja, nada. Então, o Pachecão está desesperado. Por que, irmão, que ele está desesperado? Porque eles apostavam todas as suas fichas no Gambá, quer dizer, no Lula. No Lula. Apostavam todas as suas fichas no Lula, que o Lula ia ganhar. Eles, de fato, acreditam nas pesquisas. Né? Eles, de fato, acreditam nas pesquisas. E eles, é aquele me engana que eu gosto, né? E agora eles perceberam, porque o 7 de setembro não foi só em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi no Brasil inteiro, né? Todas as cidades do Brasil teve desfile 7 de setembro, crianças. Uma força, irmão, uma força incrível. E o Pacheco sabe que a vitória do Bolsonaro significa sua exclusão, ele vai ser excluído do tabuleiro central das decisões, do xadrez político, e a sua volta definitiva ao ostracismo.
de onde ele nunca deveria ter saído. Ele apostou tudo no cachaceiro e acaba de se dar conta de que fez a escolha errada. O Kim Paim atualizou ontem dizendo o seguinte, que a Brasmarket, pesquisa Brasmarket, diz que o Bolsonaro vence. A 6 Sigma diz que o Bolsonaro vence. A GERP diz que o Bolsonaro vence. A Modal Mais Futura diz que o Bolsonaro vence. E o Paraná Pesquisas está dando um empate técnico. E a gente sabe que isso aí não é a expressão da realidade. Não é? Aí, e o Lula? Ele continua. Bom, o Lula está liderando com folga nas últimas pesquisas do IPEC e do Datafolha, que são pagas pela Globo. Então o Lula só está na frente na pesquisa do IPEC e no Datafolha, né? Que são pesquisas pagas pela Rede Globo. Todas as outras pesquisas já colocam o Bolsonaro na frente. Todas. Então isso vai forçar os caras, né? Forçar os caras. Revista Oeste traz uma foto do jornal da CNN, que mostra uma repórter da CNN dizendo o seguinte, abre aspas, na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. Você acredita nisso? Que a comentarista política da CNN disse na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Você acredita nisso, irmão? Onde é que eles arrumam esses caras para trabalhar na CNN? É a pergunta que eu faço. Essa aqui não é aquela mesma jornalista que disse que o Chile e a Colômbia não fazia parte da América do Sul? Não é a mesma imbecil, quer dizer, repórter, não é a mesma? Eu não sei, essa guria, ela deve ter se formado na USP, eu acho, né? Na USP? Não, eu acho que ela é aluna da USP, irmão. Eu acho que ela deve ter se formado em jornalismo na USP, eu acredito, né? É porque daí lá o professor também não dá aula, fica andando pelado para cima e para baixo, os caras ficam falando, né, da independência do Brasil, que só teve macho e gente branca, né? Eu acho que deve ser de lá esse tipo de jornalista, né? Deve ter estudado na USP, provavelmente, né? A gente acha, né? Eu vou abrir aqui o Twitter, no Terra Brasil Notícias, também de hoje, aliás, de ontem. O Bolsonaro aumenta sua vantagem sobre o Lula. E segundo essa pesquisa, o Bolsonaro atinge 42% do percentual e o Lula 35%. Então até aqui o Bolsonaro já está 7 pontos na frente do sapo barbudo, né? Do Lula. Até nas pesquisas aí já está acontecendo, né? O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa, fez um balanço das comemorações do bicentenário da independência e da importância da data ao programa A Voz do Brasil nessa quinta-feira. Segundo ele, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República estima que tinham entre 1.200.000 e 1.400.000 pessoas em Brasília. Ok? Entre 1.200.000 e 1.400.000. Oi, Alexandre, 1.400.000 pessoas em Brasília para o 7 de setembro, tá? Aproximadamente. O Ivan Kleber vem aqui trazer uma notícia para nós da Austrália. O parlamento australiano aprovou uma legislação que estabelece o compromisso de reduzir as emissões de carbono em 43% de 2030, até 2030, 43%, e até 2050, zero. Emissão de carbono, zero, Austrália. Vão morrer de fome, porque a Austrália é o maior criador de gado do mundo, né? Eu acho que perde, talvez o Brasil seja, está em segundo lugar. Mas eles vão ter que acabar com a criação de gado, vão ter que acabar com a agricultura para chegar no zero. Pergunta, esse povo vai comer o quê? Criar grilo na grama? Vão criar larvas no pão para comer? Boa pergunta, né? Concorda comigo? Boa pergunta. O Ed Raposo, ele traz no seu Twitter
Na verdade, falar que o Haddad está na frente do Tarcísio é a mesma pesquisa que disse que o Haddad ganhava do Bolsonaro em todas as circunstâncias, né? Em 2018. Não é? E a gente sabe quem é o presidente hoje, né? O Tarcísio vai ganhar no primeiro turno em São Paulo, você não tenha dúvida nenhuma, hein? Você tem alguma dúvida? Tarcísio, primeiro turno, disparado em São Paulo, irmão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhum. Escuta esse aqui. Pelo jeito, é de Raposo, Twitter. O establishment tomou uma pernada do ex-presidiário. Qualquer semelhança com a história que o pastor contou é uma coincidência. Qualquer semelhança com a historinha que o pastor contou é uma coincidência. Ok? Pelo jeito, o establishment tomou uma pernada do ex-presidiário. Ofereceram liberdade para que ele derrotasse o Bolsonaro. Ele, obviamente, aceitou. Só que depois de ontem ficou claro que ele não quer ser presidente. Tá afim mesmo de curtir a velhice de boa, tomando cachaça e andando com a Janja. A campanha do ex-presidiário entrou em colapso. Eles não conseguem segurar a verborragia do petista. E agora sofrem com os problemas de, por exemplo, ter que reverter a declaração que liga os atos de 7 de setembro ao KKK, né? Movimento supremacista branco que matou muitos negros. De acordo com o jornalista Ricardo Noblat, do blog do Noblat, os membros da campanha já se movimentam para que Lula se desculpe pela fala infeliz. Família Direita Brasil, Twitter 9/9/22. A imprensa que passou o dia todo achando um absurdo Bolsonaro ter usado a palavra imbrochável é a mesma imprensa que até o momento não escreveu uma linha criticando Lula por ter dito que 7 de setembro parecia um ato do KKK. O estado de São Paulo. Ai, papai. Militares fecham portas para a tentativa de contato da campanha do Lula. O estado de São Paulo diz que interlocutores da campanha do Lula tentaram acesso ao Estado-Maior das Forças Armadas para tentar fazer um acordo para que os militares aceitem que o ladrão ex-presidiário, caso seja eleito, volte a ser presidente do Brasil. Mas, como eu já lhes havia dito, que isso é inegociável. Lembra que o pastor falou? Inegociável. Inegociável. Eu já falei isso aqui para você. Não há possibilidade. Já disse isso aqui para você, certo? Então aqui o Estadão de São Paulo, Estado de São Paulo, está só confirmando aquilo que o pastor tem falado para você. E eu falei isso para você faz quanto tempo que eu te contei a história? Quanto tempo o pastor falou? Vamos lá, aí para frente. Portal R7.com. Bolsonaro cogita ir ao Reino Unido para funeral da rainha Elizabeth. Bolsonaro, né, irmão? Ele está falando que ele quer ir. Ele decretou luto oficial no país, 3 dias pela morte da rainha. E agora ele está dizendo que se conseguir conciliar com a agenda, ele vai dar um pulinho lá na Inglaterra, levar uma saudação ao povo inglês do povo brasileiro. Né? Chefe de Estado é outra conversa. Conexão política no Twitter, 9/9/22. Grupo bancário Santander eleva a projeção do PIB brasileiro de 2022 de 1,90 para 2,60. É isso mesmo que você está ouvindo. O Grupo Bancário Santander está elevando a projeção do PIB
de 1,90 para 2,60, mas o Paulo Guedes já falou que vai bater 3. Ok? Vai bater 3, tá? Bolsonaro promete Auxílio Brasil de R$ 800 para o ano que vem. Já ouviu essa história? Depois eu vou explicar para você direitinho. Grupo Folha UOL disse que ao comparar 7/9 com a KKK, o ex-presidiário apenas alfinetou o Bolsonaro em tom forte e acima do visto em outros comícios. São os imbecis, né? O UOL é idiota mesmo, não adianta. O Auxílio Brasil, em lei, prevê que as pessoas, quando recebam R$ 200 a mais para quem trabalha. Então, esse seria uma ajuda aí para as mulheres que, quando conseguem um trabalho, não tem com quem deixar o seu bebê, para ajudar a pagar uma creche, tá? Então, até hoje, isso ainda não foi pago para quem recebe a bolsa, mas para os pescadores, os agricultores e para toda essa galera já vem sendo pago esses R$ 200. E o Bolsonaro, né, ele então fala sobre esse auxílio e diz assim, ó, prometido pelo presidente Jair Bolsonaro em seu programa eleitoral de quinta-feira, dia 8, o pagamento de parcela adicional de R$ 200 para benefício do Auxílio Brasil que conseguirem emprego com carteira assinada já existe na estrutura do benefício do programa desde a sua criação em 2021. Então, quando você recebe o benefício e você agora arruma um emprego, então você vai ter a possibilidade, né? Você vai ter então a possibilidade de receber também esses R$ 200. Você sabia que o IPCA cai 0,36% e o país no mês de agosto teve deflação de novo? Você sabia disso? Que nós tivemos deflação em julho e agora tivemos deflação em agosto de 0,36%. Isso está na Gazeta do Povo, eu estou lendo Gazeta do Povo. As sucessivas quedas nos preços dos combustíveis ajudaram a levar o país à segunda deflação consecutiva em agosto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o IPCA encolheu 0,36% no mês passado. A retração foi menos intensa do que a registrada em julho, 0,68%, quando a taxa foi a menor desde o início da série histórica da pesquisa em janeiro de 1980. E Bolsonaro, irmão. Esse Bolsonaro, esse Paulo Guedes aí, esses caras ficam com essas tretas aí, né, irmão? Isso aí. Deixa eu te contar aqui, abre aspas, olha o discurso do Lula, né? Foi uma coisa muito engraçada o ato do Bolsonaro. Parecia uma reunião do KKK, só faltou o capuz. Assim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente pelo PT, classificou a participação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, a candidato à reeleição no último 7 de setembro. Abre aspas de novo. Não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho da van, que parecia como se fosse o Louro José da campanha do Bolsonaro, provocou Lula. Lula lá vai se ferrar, otário. O Luiz Vaz, na Gazeta do Povo, ele traz uma informação aqui que eu acho que é importante pra gente. Ele diz assim que o Fux, quem é o Fux, irmão? Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Lembra da história? Lembra da história de quem está comendo e quem está levando a fama? O que o pastor falou para você? Que tem uma galera comendo os ovos e tem uma galera levando a fama? Escute essa notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Pimenta, um abraço, tá? Tô vendo tua mensagem aqui, um beijo no teu coração. Também te amo. Deus te abençoe. Escuta aqui, irmão. O presidente do você sabe da onde? Do STF, o Fux, gastou 3 milhões de reais com voos
para casa nos finais de semana. Você sabia que ele vai de Brasília de avião particular porque ele é presidente e ele tem direito? Ele tem direito, ele é presidente do Poder Judiciário. Ele tem direito. E ele pega um jatinho particular da aeronáutica, seu e meu, e vai para sua casa de avião particular. E aí, na segunda-feira de manhã, ele volta para Brasília de avião particular, mas quem paga é você e eu. Sabe quanto ele gastou durante o seu mandato na presidência? Sabe? 3 milhões de reais. 3 milhões, irmão. Quem está contando isso é o Lúcio Vaz, a reportagem está na Gazeta do Povo. Estou só lendo notícia. Vamos mais para frente. Eu quero ler aqui, o Luiz Ernesto Lacombe escreveu na Gazeta do Povo, e eu gostaria de ler o texto, se você me permitir aqui, porque eu achei sensacional. Eu quero ler o dele e o do Alexandre Garcia, mas eu quero começar com o Lacombe, se você me permitir. Não é todo mundo que tem acesso ao jornal, né? Eu gostaria de ler para você. Diz assim: era tanta gente que a oposição ficou deprimida, sentiu, chorou. Os travestidos de políticos, os travestidos de jornalista, e em todo o país, ruas, avenidas, praças e orlas foram completamente tomadas. Todo tipo de gente, todas as idades, famílias inteiras, a festa era para todos. E o que a oposição enxergou? Um movimento de golpistas e preconceituosos. Chega a ser risível. Disseram que haveria violência, que era melhor ficar em casa, posicionaram atiradores de elite, convocaram esquadrões antibomba, milhares de policiais que apenas testemunharam um povo em festa. Qualquer um, candidatos, prefeitos, governadores, poderia ter convocado sua própria comemoração pelo 7 de setembro. Todos eram livres para aproveitar a data do seu jeito. Trancou-se em casa quem quis, quem desconfia da sua capacidade de atrair apoio popular. Espaços para todos se reunirem nesse Brasil imenso não faltam. Os que preferem a cor vermelha, o hino socialista, a ditadura do proletariado, poderiam ter encontrado um cantinho, uma viela, um beco qualquer, para fingir um sentimento de patriotismo, um apreço baldio pela liberdade. Faltaram à festa oficial em Brasília os presidentes da Câmara, do Senado e do STF, e isso não fez a menor diferença. Há muito tempo eles têm faltado quando o país precisa deles. Uau! Mesmo tapando os ouvidos, devem ter entendido o recado da multidão nas ruas e a mensagem clara do presidente da República de que a Constituição será cumprida. Que escândalo! Como alguém ousa dizer que as leis serão desrespeitadas? O discurso de Bolsonaro foram em defesa da liberdade contra aqueles que defendem bandidos, entre eles um político condenado em 3 instâncias. Esse que não poderia nem estar solto, muito menos estar concorrendo a uma eleição. Esse que a velha imprensa anda dizendo respeitar mais o cargo de presidente da República do que o Bolsonaro. Esse que na presidência comandou esquemas bilionários de corrupção. Nos 200 anos da independência, ficou claro que democracia é o poder que emana do povo, que a maioria decide. E não se engane, o que beneficia a maioria beneficia também as minorias, já que somos iguais perante a lei. O Lacombe é extraordinário, né? Esse cara é extraordinário. Já que temos os mesmos direitos e deveres em tempos tão estranhos, é até possível que a maioria nas urnas seja diferente da maioria nas ruas, mas ninguém pode ter dúvida de que nenhum outro líder mundial tem a capacidade de Bolsonaro para mobilizar tanta gente. O que temos visto nos últimos 3 anos é um resgate do patriotismo que não tem nada a ver com nacionalismo. Até o 1º de maio, antes dominado por sindicatos e pela cor vermelha, já foi tomado pelo verde e amarelo,
povo na rua, de forma ordeira, pacífica, será sempre democrático. E quem disse que os atos de 7 de setembro seriam um termômetro para medir o fascismo no Brasil, deveria estar por aí, cantando o hino nacional e o hino da independência, disse o Lacombe. Parabéns, Lacombe. Uau, que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Ontem os enfermeiros fizeram uma manifestação na frente do Supremo Tribunal Federal. Uma grande manifestação e um apitaço, né? Agora eu gostaria de ler a crônica do Alexandre Garcia, se você me permitir, né? Se você me permitir, a gente está chegando aí a 20 mil pessoas na nossa live no YouTube, sejam todos bem-vindos. Não esquece de dar o teu like, só temos 12 mil curtidas, né? Estamos com mais 3 mil pessoas aqui no Facebook, né? Estamos passando aí de 23 mil pessoas na nossa live. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Alexandre Garcia, Gazeta do Povo, hoje. Depois de brigar com os fatos, jornalistas agora estão brigando com o povo. Estou notando que muita gente... Pensar bastante nisso. Olha o que... Estou notando que muita gente no jornalismo expressou surpresa pelo público que lotou as ruas e praças de praticamente todas as cidades brasileiras nas manifestações do dia 7 de setembro. Em geral, a gente só vê as grandes capitais, mas eu vi imagens de cidades do interior do Maranhão, do Acre, do Rio Grande do Sul, de toda parte. Foi no país inteiro. Isso surpreende muito porque certamente estão acreditando nas pesquisas, embora tenham sido enganados pelas pesquisas em 2018, mas estão insistindo naquele me engana que eu gosto. E aí se surpreendem quando aparece um mar de gente, embora tenham feito a maior propaganda de que haveria violência nas manifestações para ver se as pessoas ficariam em casa. Na Avenida Paulista, em São Paulo, chegou a ter chuva e mesmo assim ela esteve super lotada. Foi um mar de gente. As pessoas não se dão conta do passar recibo. Estou falando de colegas meus. Contam que Flores da Cunha era viciado em pôquer e jogava no Jockey Clube do Rio de Janeiro. Certa vez ele estava jogando e havia um sujeito atrás dele, peruando o seu jogo. Ele estava com todas as cartas para ganhar aquela rodada e jogou tudo errado. Olhou para trás e disse: sofre, peru. Estou vendo que os que foram peruar as manifestações estão sofrendo. Houve até aquela história da pergunta para o Aldo Rebelo, que foi ministro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, foi filiado ao Partido Comunista do Brasil e atualmente está no PDT. Perguntaram a ele o que achava dos bolsonaristas se aproximando da bandeira nacional. Óbvio que a bandeira nacional é de todos. Então ele respondeu que as pessoas de esquerda jogaram a bandeira no chão, adotaram a bandeira vermelha, e isso foi a oportunidade para que Bolsonaro e seus seguidores erguessem a bandeira nacional, bandeira que foi pisoteada pelos seguidores do outro lado, pisoteada e queimada como aconteceu em Curitiba e na Califórnia. O mais grave de tudo é que esses colegas jornalistas que têm brigado contra os fatos desde meados de 2018, agora estão brigando com o povo, estão xingando o povo que foi para a rua, essa massa que foi para a rua, estão esquecendo que a democracia é o governo do povo, para o povo, o governo da maioria. Que lindo, né? Eu vou continuar a leitura. O candidato Lula e seu companheiro de chapa Geraldo Alckmin fizeram um comício na noite dessa quinta-feira em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Foi um dia em que puderam festejar o registro da candidatura de Lula, mesmo ele tendo sido condenado em 3 instâncias, já que a condenação foi simplesmente anulada por um ato praticamente administrativo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele depois encaminhou a liminar ao plenário do Supremo, que a aprovou. No entanto, não aprovaram a candidatura de Roberto Jefferson, que foi indultado depois de ser condenado pelo mensalão que ele mesmo denunciou. Aplicaram a lei da ficha limpa ao Roberto Jefferson, como aplicaram na quinta-feira ao ex-governador Antony Garotinho, do União Brasil, no Rio de Janeiro, e ao senador Isalci Lucas, PSDB, que queria ser candidato ao governo do Distrito Federal. Fica estranho, a gente demora para entender uma coisa dessas, porque aplicam para uns
e para outros não. O que Bolsonaro quis dizer? Eu demorei a entender a palavra que virou quase um adjetivo e que foi pronunciada lá no 7 pelo presidente Jair Bolsonaro, o tal imbrochável. Parece o Antônio Rogério Magri que inventou o imexível. Eu acho que entendi o que ele quis dizer, porque o presidente sai do Palácio do Alvorada, preside como comandante supremo a parada militar, se despede da faixa presidencial, vai para outro palanque, daí para um carro de som numa manifestação com uma massa nunca vista em Brasília, sai da manifestação, pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, onde comanda uma motociata do aterro do Flamengo até o posto 6 em Copacabana, comanda uma manifestação gigantesca e depois de tudo isso ainda vai ao Maracanã ver o jogo do Flamengo, onde foi aplaudido no estádio que vai até o minuto de silêncio. Como dizia Nelson Rodrigues, meu Deus, o homem não cansa? Deve ser isso que ele quis dizer com imbrochável. By Alexandre Garcia, nosso repórter extraordinário Lacombe. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, que Deus os abençoe. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Selva, beijo no teu coração, Deus abençoe vocês. Bom final de semana, galera. Tchau! Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.